Eu estou sentindo frio, o meu ser está congelado. Quero me aquecer no seu cio, aconchegante e delicado. Quero me queimar em seu fogo e me arder em você. Quero jogar o seu jogo e saciar de prazer. Eu quero ser essa tocha que em você desabrocha sem nunca apagar. Eu quero ser o seu lume, quero sorver seu perfume e sempre te amar. Começando o programa Rancharia, que é um oferecimento do supermercado O Baratão, o nome já diz tudo. Açougue Dois Irmãos, higiene e a melhor carne de porções. Shopping da Beleza, porque a beleza é fundamental. Lanche e pastelaria Saboricia, o melhor pastel de porções. Boa noite, estamos começando mais um programa Rancharia neste domingo bonito, nesse domingo tranquilo. Você, meu amigo, você, minha amiga aí, assistindo o programa Rancharia, que pra gente é um prazer. Todo domingo tem esse entretenimento para você. O programa Rancharia trazendo vários segmentos culturais, poetas, poetisas, cantores, cantadores e os tropeiros que sempre passam por aqui, deixando as suas tropas aí na manga e contando os seus causos, batendo a sua viola e batendo um papo legal aqui com a gente. E hoje não é diferente não, hoje eu trouxe um tropeiro, mas esse tropeiro de hoje é poeta. Ele vai mostrar para nós aqui o seu trabalho, a sua arte, a sua poesia, que vamos dizer assim, é igual eu, mesma coisa que eu também sou meio na metida poeta, mas nós chega lá. Eu vou trazer para vocês esse grande poeta, Fonzinho de Uanagé. Chega para cá, meu poeta. Ô, meu grande. Como é que tá você, irmãozinho? Melhor agora, meu patrão. Ô, rapaz, para mim é um prazer ter você aqui. Fica Obrigado. À vontade, senta aqui que a casa é nossa. Ok. Fonzinho do Uanagé. Sim. Fonzinho, antes de nós levar um gogó, né? Eu queria que você fazesse ou fizesse. Não, já está feita. Já está feita. Já está feita, mas mostra para o público aí essa poesia que está aí dentro de você para nós. Como eu lhe dizia ali em off, esse cenário é muito inspirador. É, né? Bonito, né? Parabéns a todos vocês. Parabéns. É a nossa equipe. A nossa produção é quem faz isso. Objetivo alcançado. Eu vou começar então com um cordel intitulado Tempos que não voltam mais. E não volta mesmo. Com essas mudanças, a tecnologia ajuda muito, mas deixa a gente no saudosismo, porque tem muita coisa boa do que precisa ser resgatada, relembrada, né? E as coisas boas não podem morrer, né? Enfim, então, Tempos que não voltam mais nos remete a esse saudosismo gostoso, né? Que é a saudade do passado. Então, vou declamar Tempos que não voltam mais. Pronto, tô aqui. Vamos lá. De vez em quando a saudade do passado me balança. Quando assisto um velho filme que registrei na lembrança, só vejo coisas bonitas ao rebobinar as fitas do meu tempo de criança. Para começo de conversa, minha vida era tranquila, não me preocupava com nada, nunca fiquei numa fila, saúde era o que eu mais tinha e a cabeça era fresquinha que nem pote de argila. Vivia tranquilamente cantarolando assobio, com um badoque na mão, caçando na beira do rio. Hoje vivo pesaroso, pois esse tempo gostoso me abandonou e sumiu. As 8 horas que hoje me ocupo trabalhando, gastava no Rio Gavião, com os amigos brincando. Com os olhos feito brasa, só retornava para casa com o dia já turvando. O rio era nossa praia, nossa área de lazer. Ninguém nunca se cansava de pular e de correr, brincava de galinha cheia e de castelo de areia até o escurecer. De tudo a gente brincava, de futebol, baleada, e de tanto mergulhar naquela água adorada, meu corpo era acinzentado e o cabelo sapecado, feito uma manga chupada. Quando chegava em casa numa fome de leão, da porta mesmo eu gritava, ô mãe, me dá aí um pão. E logo o choro explodia quando ela respondia, ah menino, não tem não. Depois de alguns minutos eu naquela choradeira, feito um caminhão pesado no tupete da ladeira, mãe gritava, aqui danado, dava-me algum trocado e eu pocava na carreira. O caminho já era liso, feito asa de besouro.
de casa para a padaria do finado Zé do Ouro. Um pão e 2 bolachões resolviam as questões da minha fome e do choro. O meu ofício era brincar durante a semana inteira. Brincar de soltar pneu, de carro de descer ladeira. Tempos bons que eu vivi. Nesse tempo eu conheci felicidade verdadeira. E os brinquedos com os quais a gente se divertia eram feitos por nós mesmos. Todo menino sabia, de forma artesanal, fazer um carrinho de pau no tempo da estripulia. Tempo de chupar umbu, araticum, gabiraba, subindo nos umbuzeiros com medo de vaca braba. Ei, tempinho adorado, é como diz o ditado, coisa boa logo acaba. Nas noites enluaradas, meus pais sentavam lá fora, no passeio lá de casa, e aí na mesma hora, sem demora e sem atrasos, começava a contar casos do Saci, da Caipora. No lugar da tal novela que tem na televisão, ouvíamos as histórias do Bando de Lampião, Bocage, Pedro Malazarte, e tudo isso era parte da nossa educação. As histórias de João Bobo disputando com o rei, e coisa maravilhosa que do meu pai escutei. Assim não há quem esqueça, por isso aqui na cabeça tudo isso eu guardei. No lugar do Instagram da contemporaneidade, nós brincávamos de tonga, sem malícia, sem maldade, de mememé, pega-pega, de ciranda, cabra cega, na maior felicidade. E depois, na madrugada do dia posterior, acordava ouvindo a voz de Zebete, o locutor, no rádio fazendo alerta, divulgando a hora certa ao homem trabalhador. O rádio em cima da mesa, sem o botão derradeiro, de vez em quando uma moda na voz de Tião Carreiro. Um cinzeirinho de barro, mais um papel de cigarro, um canivete, um isqueiro. Do meu quarto para a varanda eu via meu pai em pé, com um cigarro na boca, mãe coando o café. Hoje fico até doente ao ver tudo diferente do que foi para o que é. A criançada de hoje não quer o que a gente quis, vive a contrariar tudo o que a gente diz. Apesar do sacrifício, naquele tempão difícil eu era bem mais feliz, pois eu nunca imaginava que fosse perder meus pais, nem que a fase adulta roubasse a minha paz. Numa afirmação correta, faço coro aos poetas. Tempos que não voltam mais. Ei, É isso, beleza, isso é bonito demais, viu, bonito, Fonzinho? né? Ô, Fonzinho, essas brincadeiras que tem aí nessa poesia sua, Sim. eu já brinquei demais com Então, ela. tudo isso Bonito. acabou, né? É, acabou, rapaz, mas é assim mesmo, mas faz parte dessa tal de evolução. Sim, né? é. Evolução, vai. Ô, Fonzinho, deixa eu fazer uma pergunta. Fonzinho é filho de quem? Fonzinho nasceu onde? Quem é Fonzinho? Bom, Fonzinho é das Barrancas do Rio Gavião. Meu nome de batismo é Erismar, né? Tem nada a ver com apelido, mas é outra história. E filho de João Oliveira, mais conhecido por João Baladoce. Você falar João Baladoce de Anagé, todo mundo sabe quem é. Anagé é região. E Augusta Andrade Oliveira. Minha mãe tinha um espírito de poetisa mesmo. A herança da genética da família, né? Da mãe. E o meu pai era um contador de história. Então, muito do que eu escrevo nos meus cordéis é inspirado, é tirado dessa mina. Tem uma das pitadinha histórias. dele. Tem muita coisa dele. E da minha mãe também. E assim, eu só fui descobrir a minha veia poética com o meu sogro. O meu sogro era paraibano, de Monteiro, a minha sogra também. A minha esposa é anagéense, porque eles vieram de lá. O casal veio de Monteiro, na Paraíba, para Anagé, na época de descaroçar algodão, aquela coisa toda, a produção de algodão. E aí viveram lá, né? E a partir daí eu comecei a conhecer um pouco dos repentistas da Paraíba por meio do meu sogro. E foi aí que abriu aquela chavinha e falou: você vai ser um cordelista, começa a escrever cordel, porque cordel e repente eles são irmãos gêmeos. associados. E aí o que ocorre, Mufula? O meu sogro começou a brincar comigo com o verso do livro A Chegada de Lampião no Inferno, que é um clássico do cordel. É o cordel. Acho que é de José Pacheco, o autor. E ele chegava para mim, eu decorei o verso, né? Porque ele chegava para mim e falava assim: ó, um cabra de Lampião, e eu respondia: por não um pilão deitado, que morreu numa trincheira há certo tempo passado, e hoje pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E aí a gente ficava fazendo uns trocadilhos, e aí eu despertei e falei: rapaz, eu vou escrever essas coisas. E não tá dando certo? Isso é bom, porque não deixa morrer, né? É porque Monteiro é o berço dos poetas, Monteiro e São José do Egito. Isso, É o berço sim, dos você poetas. conhece bem, amigo. Eu conheço um bocado de cordelista ali,
como é que fala? Repentistas. Repentistas. Sim, Conheço sim. um bocado. A Paraíba é grandiosa também na Grandiosa. cultura A Paraíba, o popular. norte no geral, né? Sim, a sim. Bahia também tem muitos, né? A Bahia tem. Pinto do Monteiro, eu posso contar Pode, essa à passagem vontade. de Pinto? Pinto do Monteiro Pinto do eu Monteiro, parece que o nome dele era... Bom, o nome de batismo eu não me lembro, mas ele era Pinto porque ele era pequenininho, né? Mas era um exímio repentista, né? Um exímio improvisador. E conta-se a história que numa peleja lá de repentistas, alguém feriu ele, falou, esse Pinto nunca passará de um galo. Né? E aí ele foi e disse assim, ele disse uma estrofe que foi enigmática. Ele disse, pois vire-se numa franga que eu quero pegá-lo agora. Botar os 2 pés em cima, fazer das asas escora, dar-lhe um beliscão na crista e o resto eu digo outra hora. Então era um fera, velho. Matou. E aí eu me inspirei com o meu sogro e comecei a pesquisar a vida desses caras aí, dos repentistas e dos cordelistas e estão por aqui. É porque o poeta, ele já nasce com aquilo. Às vezes você vai descobrir depois, mas já tem o dom. No aniversário do nosso saudoso Patativa do Assaré, parece que é Oliveira de Panelas, que é um repentista, ele declama umas estrofes e numa das estrofes ele fala bem assim, ó, já dizia os romanos há muitos anos atrás, o poeta nasce feito, o poeta não se faz, Patativa não se fez, seus versos são naturais. É o que você estava dizendo aí agora. Patativa do Assaré. Isso. Ô Fonzinho, bora fazer um negócio aqui. Nós vamos dar uma chegadinha ali na lanchonete e pastelaria Saboricia, Bom comer demais. um pastel, certo? Passar no supermercado Baratão, onde o nome já diz tudo, pegar um refri para nós tomar e nós volta já já. Valeu? Show de A gente bola. volta já. Fechado. Estamos de volta com o programa Rancharia, que é um oferecimento do supermercado O Baratão, o nome já diz tudo. Shopping da Beleza, porque a beleza é fundamental. Açougue Dois Irmãos, higiene e a melhor carne da cidade. E lanchonete e pastelaria Saboricia, o melhor pastel de porções. Pois é, aí nós aqui de novo, Olha nós de novo. para bater aquele papo. Ô Fonzinho, a sua infância, como foi a sua infância em Anagé? Então, Mufula, Anagé é uma cidade ribeirinha. Nós somos ribeirinhos do Rio Gavião, né? Muito cantado por Elomar Figueira, né? E a minha casa ficava nós somos barranqueiros mesmo do rio. Eram as barrancas do Rio Gavião. Barranca do Gavião. Então, a minha casa era bem perto do rio. O rio já é ali bem pertinho da cidade, e minha casa era mais ainda. Então, a minha infância era ali dentro do rio, com a garotada. Você viu aí no poema anterior, né? Aquela descrição que eu faço, ali foi tudo no Rio Gavião. Infância tranquila, né? Porque eu brincava do que eu queria, a liberdade era grande, Era né? outra, né? E tal, uma cidade pacata, interiorana, como era Anagé, né? Vai perdendo um pouco isso por causa do progresso, mas ainda assim é um lugar muito hospitaleiro, um lugar sossegado, um lugar legal. E a minha infância foi assim. E o meu estudo foi todo lá, né? O meu estudo primário, as séries iniciais, ensino fundamental, depois fiz o ensino médio também lá em Anagé. Depois fui cursar História na FTC, em Vitória da Conquista, semipresencial. E aí me ingressei depois via concurso público na nossa cidade vizinha de Caraíbas. Eu sou funcionário público da cidade de Caraíbas. Trabalhei um bom tempo em Caetanos, foi onde conheci Inácio. E aí, assim, estamos aí na militância cultural e social. Ô Fonzinho, você ainda exerce a função de professor? Sim. Eu dou aula de História numa região da zona rural chamada Taboa dos Alves, em Caraíbas, mas é bem pertinho de Anagé, é do outro lado do Rio Gavião. É um coice de preá. Chegou. Deu um tufo, tá lá. Tá lá. Ô Fonzinho, bota um poema pra nós aí, mano. Sim, agora. É. Eu vou declamar um poema de um amigo, Chico Pedrosa.
Chico Pedrosa, acho que atualmente ele está morando em Feira de Santana, mas é Já ouvi falar. um exímio declamador. Ele tem um poema chamado O Erro da Vendedora. Eu vou declamar O Erro da Vendedora. Vamos lá. O engano é uma falta difícil de reverter. Por ele tem muita gente pagando sem merecer. Quantos pobres inocentes, tidos como delinquentes, estão a se lamentar? Se o errar fosse humano, como dizem, o engano não faria alguém penar. Um estudante entrou numa loja especializada para comprar um presente para sua namorada que estava em outra cidade. Depois de olhar à vontade os artigos da vitrine, despertou-lhe o interesse por algo que aquecesse os lindos dedos de Aline. E um belíssimo par de luvas comprou para a namorada. E pediu para a vendedora, moça fina e educada, que embrulhasse o presente. Inadvertidamente, no lugar da encomenda, a moça se atrapalhou e, ao invés das luvas, botou uma calcinha de renda. E logo entregou ao moço que acabara de escrever um bilhete à namorada dizendo como fazer com aquele presentaço. Disse-lhe: minha querida, um abraço e beijos apaixonados. Meu amor, este presente vista pensando na gente no dia dos namorados. Lhe mando, porém, sabendo que você não vai usar, porque quem nunca vestiu é difícil acostumar. Por isso eu queria ir para lhe ensinar a vestir como fez a vendedora. Se nela eu gostei de ver, imagine em você, minha deusa encantadora. Ela também garantiu que não mancha nem desbota. A mão entrando e saindo não rasga nem amarrota. E eu comprei larga na frente para a mão chegar livremente na bainha dos torpedos e sem precisar forçar e lá dentro facilitar o movimento dos dedos. Eu torço para que sintas feliz com este presente, que irá cobrir aquilo que pedirei brevemente. Vestir aquilo que um dia, quando eu não te conhecia, não podia nem tocar. Hoje eu pego, aperto, amasso, coço, massageio e faço você sorrir e sonhar. Só uma coisa eu lhe peço, depois que você usar, coloque um pouco de talco para desinfectar e evitar o mau cheiro. Fora isso, o dia inteiro pode usar e se exibir. E se alguém perguntar quem deu, pode dizer que foi eu, seu namorado Valdir. A namorada tomou aquilo por gozação e num segundo veio abaixo seu castelo de paixão. Despachou o namorado que até hoje, coitado, a culpa imerecedora carrega sem entender e assim pagou sem dever o erro da vendedora. Aí foi um tropelo, não foi, mano? Ô, Fundinho, o poeta... É criativo, né? O poeta, ele vai nos Estados Unidos e volta num segundo. Num segundo. Pinto do Monteiro, remetendo a Pinto do Monteiro novamente. Perguntaram a ele o que era poesia. Ele disse: poesia é tirar de onde não tem e botar onde não cabe. Então é o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu tenho que falar assim, né? Do poeta nasce sonhos que ele não saberá quem o sonhará depois. Manda outra aí. Bom, mais um poema? Mais um. Oxe, então vamos lá. Agora nós vamos agraciar as mulheres. Merecedoras? Isso. Mulher pode sim. Então eu posso declamar o Mulher Pode Sim? Tá liberado. Então vamos lá. Dizer que mulher não pode nesses dias atuais é algo tão atrasado que já nem combina mais. De mentalidade nova, hoje a mulher nos dá prova do quanto ela é capaz. Antigamente só homens despontavam na ciência. Hoje a mulher está lá. E com muita coerência dirige o carro, a empresa, mostrando a sua grandeza com bastante sapiência. Está no cenário político, seja partidário ou não, demonstrando a sua garra, sua determinação. É votada e também vota. E ao invés do fogão, pilota qualquer tipo de avião. Nos esportes elas estão dos simples aos radicais. Na medicina, engenharia e nos serviços braçais. E assim segue a mulher. Tudo o que ela quiser, ela pode, ela faz. Só se difere do homem no gênero unicamente, porque na capacidade em nada é diferente. Sem se render ao cansaço, vem conquistando o espaço de forma brilhantemente. E além de gerar a vida, ser encantadora e bela, o seu empoderamento cada vez mais se revela. Aquele que a maltrata, tortura, humilha ou mata, é um fraco ao lado dela.
E assim prossegue firme, acabando com a farra do preconceito instalado e desatando cada amarra da tortura e agonia. Todo dia, então, é dia de celebrar sua garra. A mulher de hoje é pronta para o que der e vier. Não consigo entender quem subestima a mulher. Sendo assim, posso afirmar que, de fato, o seu lugar é mesmo onde ela quiser. E aí, Mufula, você aprova ou não aprova? Assina embaixo. Assina embaixo, mas é verdade. Antigamente era desse jeito, sim, mas hoje não. Sim. Hoje também é desse jeito. O lugar da mulher onde ela quer. Onde ela quer. Né? Que bom, né, Mufula, que as coisas vêm mudando, né? Claro que as mudanças sempre trazem impactos, né? Por exemplo, falando de tecnologia, por exemplo, a internet é fundamental. Por exemplo, os poetas... Sabendo usar. Porque tem muita gente que rechaça a tecnologia, né? Mas é o uso dessas ferramentas que vai fazer a diferença. Quem está por trás da máquina, da ferramenta, é o homem. Então, se tiver alguma coisa errada, o homem está cometendo. Então, por exemplo, essa questão do preconceito contra a mulher era uma coisa do passado tradicional que está se acabando, né? Aos poucos, a gente vai nessa militância de acabar com alguns preconceitos e a coisa vai melhorando. A sociedade vai melhorando nesse sentido. Ô Fonzinho, a gente sabe que a poesia, ela não é muito valorizada quanto a música, mas eu sempre falo aqui que a poesia é uma música falada. E a música é uma poesia cantada. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Você já se apresentou fez alguma apresentação em algum palco, em algum show, já fez alguma... Já, rapaz. Você tocou num assunto muito importante que eu queria falar, que é sobre os festivais, os concursos de literatura que eu participo. Tem um festival mesmo grandioso em Ibotirama. Ibotirama é aqui no oeste da Bahia. Lá tem o FEP, que é o Festival de Poesia de Ibotirama, e tem o FEMP, que é Festival de Música de Ibotirama. Tem a etapa local, né, e tem a etapa nacional, tanto em música como poesia. E desde 2006 que eu participo do Festival de Poesia, de forma consecutiva. Embranqueci a cabeça lá nesses festivais. Eu considero o maior festival de música regional, de música popular e de poesia do Brasil. Porque tem outros grandiosos festivais, mas não leva poesia. Não leva. Entendeu? Não tem leva. muitos festivais grandes no Brasil. Música, tem um site lá, Festivais música do Brasil. Você vai ver lá, tem muitos festivais. Mas quem leva com a proposta de poesia, que até agora que eu conheço, é Ibotirama. Então, inclusive agora em 2024, eu peguei o primeiro lugar do festival, já peguei 2 primeiros lugares, peguei vários segundo lugar, vários terceiro, porque o festival lá ele premia até o 10º lugar. São 20 poetas a nível nacional para selecionar os 10 e premiar. Então é um festival grandioso e eu já fiquei em várias colocações. Participa gente de fora ou só da cidade? Participa do Brasil inteiro, até do exterior já vem gente, da Venezuela, parece, de alguns países aqui da América Latina já foram músicos lá e poetas. Então, assim, além disso, em eventos culturais, festivais de literatura, Feira de Santana promoveu o concurso de literatura de cordel e eu fiquei em primeiro lugar. Então, assim, tem vários concursos que a gente participa, eu participo de literatura de cordel. A Anagé promove? Não, a Anagé a gente teve nos anos 90 o FESCampa, Festival de Cantoria, Música e Poesia. Mas nesse tempo eu ainda era adolescente, só ia para lá apreciar, né? Ia para lá aguçar a cabeça para mais tarde eu escrever. Foi o que aconteceu, né? Aí vem trazendo à tona o que está dentro da gente, sim, e aí desperta, sim, né? Sim. Você assistindo esses festivais, desperta a gente. E desperta, sim, muito. Isso é muito Eu bom. sou remanescente dessa cultura aí. Eu também participei de muitos festivais também, então, muito tempo. Pode fazer mais outra aí para nós? Mais outra, sim, agora. Manda aí para nós. Eu tenho o último pedido. O último pedido era uma história que o meu pai me contava. E eu dei uma lapidada nela, né? Mudei um pouco o roteiro e fiz o último pedido. Nós sabemos que em alguns países ainda tem a pena de morte, né? E aí, na história que meu pai contava, um rapaz foi condenado à morte. E na tradição da pena de morte, o indivíduo tem direito ao último pedido. Geralmente eles pedem um prato de comida, né? Que o cara gostava e tal.
Mas na história que eu vou apresentar a vocês, O pedido foi o pedido é diferente. Né? É uma história de cunho disciplinar, exemplar disciplinar. Aí eu, como professor, né, tenho essa inclinação e falei, vou escrever com essa pegada de um cunho pedagógico. Então eu vou declamar o último pedido. Um jovem rapaz ladrão por um rei foi condenado. E de acordo à sentença tinha que ser degolado. Triste e estarrecido, o jovem foi conduzido para ser executado. O carrasco, desalmado, chegou perto do bandido e disse: nem adianta mostrar-se arrependido. Ninguém vai te absolver. Portanto, pode fazer o seu último pedido. O jovem entristecido pediu que algum transporte fosse buscar os seus pais na Carolina do Norte. Queria falar com os dois, queria também que depois assistissem sua morte. Um moço alto e forte, a mando do general, pegou o carro e partiu para o referido local para ir buscar os dois. Com 2 horas depois, chegou trazendo o casal. Um comandante geral mandou trazer o rapaz e permitiu que ficasse frente a frente com seus pais. E o jovem, a chorar, começou a se lamentar em seus momentos finais. Disse ele a seus pais: essa minha triste sina, quem me deu foram vocês. Nem chore, pois não combina. Vocês me prejudicaram quando vocês me criaram sem regra e sem disciplina. Em casa, a minha rotina era eu quem decidia. Ia para qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Em tudo lá eu mandava. Eu pintava e bordava e ninguém me corrigia. Quando de casa eu saía, ninguém nunca intercedeu, perguntando a que horas seria o retorno meu. Quando um brinquedo eu achava, nenhum dos dois perguntava onde achei ou quem me deu. Em mim se desenvolveu o senso de ser ladrão. Nunca recebi carinhos, conselho ou educação. Um garoto mal criado pelos pais, abandonado em qualquer situação. Vocês dois são a razão do que me acontece agora. Mas vou perdoar vocês, o meu pai e a senhora. Porém, peço de joelho, ouça bem esse conselho que vos passo nesta hora. Peço por Nossa Senhora, disciplinem meus irmãos. Dê carinho, mas dê limites, se os querem cidadãos. Dê novos rumos a eles, porque o destino deles pode estar em suas mãos. Sua mãe caiu no chão, chorando em demasia, dizendo quanto é difícil criar filhos hoje em dia. Reconheço que erramos e é por isso que nós vamos agir como deveria. A partir de hoje em dia, deixo aqui garantido que serei mais cuidadosa junto com meu marido. Pois além de ser nosso dever, nós vamos sim, filho, atender o seu último pedido. É isso. Rapaz, isso é exemplar. É exemplar. Não tinha mais jeito. Agora, Não é? Era tarde demais, pedir pelos irmãos, né? Tarde então, demais, assim, a gente vê muito isso, eu como professor presencio muito isso, a indisciplina de alguns jovens, mas né? isso existe. Por mais que os pais pelejam e tentam todos os recursos, mas há uma inquietude, uma indisciplina dos nossos jovens da atualidade, e aí precisa um pouco de limite, né, Mufa? Na realidade, ô Fonzinho, os pais, eles têm que corrigir os filhos. Hoje são filhos que estão mandando nos pais. Verdade. Uma grande... nós fomos criados... Uma inversão de valores, né? Isso, inversão. Nós fomos criados numa disciplina diferente da de hoje, né? Verdade. E você que está assistindo a gente aí, preste atenção nessa poesia aí e siga, viu? Siga porque exemplar. É exemplar e a coisa pega, né? Pega. Não é verdade? Pega. Pois é. Ei, Fonzinho, mas você é um grande poeta, eu estou vendo. Obrigado. É porque a poesia, ela tem que ser interpretada, né? Sim. E você grava tudo. Eu não gravo quase nem todas. Ô, Mufula, algumas pessoas dizem para mim, muitas pessoas dizem, olha, você tem uma cabeça, você tem um HD e você tem um cérebro de elefante. Não, moço, não. Sabe o que é isso? É exercício, sabe? O homem é o exercício que faz. Então, assim, eu pratico.
E aí, o fato de ser professor, isso me dá também essa condição, porque eu, volta e meia, eu estou declamando um poema ali na sala. Então, aí vai memorizando, não tem como, né? Mas, de fato, é muito difícil você memorizar textos para essas apresentações. Pois é. Bora fazer o seguinte, nós vamos ali tomar mais um. Vamos sim. Comer uma carninha assada e nós voltamos já. E, em nome do açougue Dois Irmãos, nós voltamos daqui a pouquinho com a carninha assada no jeito. Estamos de volta com o programa Rancharia, mais uma vez. Você, meu amigo, você, minha amiga, nesse domingo gostoso, assistindo esse programa bom demais. Só que o programa Rancharia é um oferecimento do supermercado Baratão, o nome já diz tudo. Shopping da Beleza, porque a beleza é fundamental. Açougue Dois Irmãos, a melhor carne da cidade. E Saboricia, o melhor pastel de porções. Fonzinho, Sim, Mufa. deixa eu te fazer mais uma pergunta, mano, velho. Sim. Continuando o nosso bate-papo aqui. Você deu aula em Caetano, né? Caetano, sim. Você pode contar para nós alguma coisa a respeito de Caetano? Sim, sim. A sua estadia lá, a sua vivência lá para nós? Com certeza. Caetanos, eu dei aula em Caetanos, na verdade não foi na sede, foi no distrito de Alegre, né? Que pertence a Caetanos. Já pertenceu a Anagé, mas atualmente pertence a Caetanos. E é uma cidade, um distrito às margens do Rio Gavião também. Né? Anagé geograficamente fica mais em cima, Alegre mais embaixo, né? E pertencente a Caetanos. E por de 5 a 6 anos eu trabalhei lá no Alegre. E o Alegre é um lugar que tem o artesanato do couro, rapaz. Essa indumentária sua aí é o que mais se faz lá no Alegre, viu? Chapéu de couro de qualidade, jaleco, sandália. Eu tô até precisando do Olha jaleco, aqui, ó, de, essa sandalinha de bode. couro, Eu quero de aquele lá, cor de do carneiro, Alegre, né? Pra me fazer. Pronto, então em 2018 eu comecei a dar aula lá por Caetanos. Conheci Rosene Brito, né, que segundo Inácio ali é a rainha do Nilo, e o Rosene Brito. E assim, Paulo de Reis nos abraçou lá e a Também, gente né? teve a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Tanto pedagogicamente falando, como também um trabalho poético. Então, eu tenho essa página lá em Caetanos e no Alegre. Diz que lá tem até frutas, né? De muita Tem sim, tem. Lá tem a produção de muitas frutas, de manga, de pinha, de laranja, e numa larga escala, umbu é nato, né? Umbu é nato. Não tem o replantio, né? Mas tem umbu lá sim, muito. Viu? Então isso gera um emprego lá, gera renda ali para aquela região toda. Então assim, tudo alimentado com o Rio Gavião, né? Isso, sim, tudo Essas alimentado frutas, ali tudo com o rio. Porque com a construção da barragem de Anagé, o rio ficou perene. Então é água dia e noite. E ele dá essa condição aos ribeirinhos do Rio Gavião produzir. Manda mais uma para mais um poema, né? Não, agora. Então, Vozes de uma Feira Livre, um poema de cordel que foi premiado em primeiro lugar, né? Eu tive mais essa honra de pegar o primeiro lugar lá no FEP, etapa nacional. E eu falo das feiras livres, então vamos ouvir, né? Vamos lá. Vozes de uma Feira Livre. Minha gente, vocês podem até achar que é besteira, mas eu sou apaixonado por tudo que tem na feira. Seu clima me contagia. Fico esperando o seu dia durante a semana inteira. E toda vez que vou à feira, o meu encanto é total, com as conversas do povo e os produtos em geral. Curto do começo ao fim. A Feira Livre é para mim um lugar sensacional. É um reencontro geral do povo da região, uns comprando, outros vendendo, e toda essa transação fico atento a observar, só a fim de apreciar parte da conversação. E em meio à multidão, o que mais me contagia
É aquele, vem, 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 chega pra cá, freguesia. Chega mais perto para ver o que tenho para você nessa promoção do dia. É uma grande melancia, 2 quilos de cereais, um perfume saboroso da marca Pega Rapaz, uma ratoeira e um pente. Tudo isso simplesmente por apenas R$10. Chega para cá, seu Tomás, seu Vicente, dona Ana, venham conhecer de perto essa oferta tão bacana. Nessa grande promoção, nossos produtos estão tudo a preço de banana. E é somente esta semana essa grande promoção. Um candeeiro e um retrato de São Cosme e Damião, um boné para os carecas e uma dúzia de cuecas modelo samba canção. E encostado em um balcão, vê-se um cachaceiro insano ordenando ao bodegueiro: bota pra mim um cinzano, sou de raça bagunceira e acabar com essa feira hoje vai ser o meu plano. Mais adiante um cigano espera a cigana sua, que aborda um catingueiro em pé no meio da rua, de onde se ouve os dizeres: vou fazer tu esqueceres aquela ingrata perua. E o blá 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 continua com o que é peculiar. Bom dia, compadre Osório, e o povo lá do lugar? Você foi ontem no enterro e cadê o seu bezerro? Já conseguiu encontrar? E antes dele respostar, se escuta na multidão: quanto é a carne de porco e o quilo de requeijão? Bom dia, comadre Loura, já comprou sua tesoura? Comprei, mas não gostei não. De repente um vozeirão grita dizendo: vem mais, leve 2 rapaduras, 2 quilos de cereais, uma brevidade e um bolo, uma corda e um gangolo por R$25. É encantador demais nosso shopping do sertão. Nele se encontra de tudo, desde um simples botão a um pneu de carreta, alfinete, violeta e chassi de caminhão. Hoje aqui no Matulão não vai sobrar nem a sobra, grita um raizeiro ao lado fazendo a sua manobra. E a grande hora chegou, nesse momento eu vou abrir a mala da cobra. E quando a barriga cobra, vamos ao sarapatel, farofa de andu, buchada, caldo de cana, pastel, pamonha, migal de milho, bolo de puba, sequilho. A feira é um favo de mel. Um vendedor de cordel lendo com todo carinho as proezas de Chicó, de João Grilo e Zé Pretinho, onde um garotinho ao lado com o braço esticado pede a benção ao seu padrinho. Perambulando sozinho, resmunga um bebo dizendo: aqui só tem caristia em tudo que eu estou vendo. Nada de bom eu percebo e é por isso que eu bebo e vou continuar bebendo. 2 repentistas fazendo improvisos na viola, um velhinho organizando as compras numa sacola e logo pela manhã um disco de Mariuzan tocando em uma vitrola. Um caçador bem gabola narrando como ele faz durante as suas caçadas, dizendo assim aos demais: ontem mesmo eu cacei e rapidinho matei 30 codornas ou mais. Por tudo isso e bem mais, a feira é sensacional. Um costume que herdamos lá do período feudal. Falo com firme dou fé que toda feira livre é uma exposição cultural. É isso, é verdade. Não é? É a pura verdade. É a cara do nordestino. É a cara feira. do nordestino. É a cara do rancharia. É a cara do rancharia. A cara do rancharia. Ô Fonzinho, todo poeta tem um livro. Você já escreveu o livro? Ah, sim, rapaz, com certeza. Até trago aqui para você, com licença aqui, meu recital aqui, onde aqui tem 9 textos de cordel, né? E tem algumas coisas pedagógicas, tem cômica, né? Inclusive tem até um cordel aqui, um texto, que também ficou em 2º lugar no festival, chamado Burocracia à Brasileira. Se der tempo a gente declama ele. Pronto. Viu? Esse é seu. Pronto. Viu? Esse é seu. Então... Agora vamos fazer o seguinte. Sim. Você me fez uma oferta desse cordel. Eu vou lhe fazer uma oferta do meu também. Trocando figurinhas. Trocando as figurinhas. Esse aqui chama-se Poções Minhas Veredas. Pronto. É o meu livro que eu estou oferecendo para você aqui também. Muito obrigado. É. Tenho certeza que vou conhecer parte de Poções mais ainda agora, a partir de agora. Com certeza vai. Pronto. Aí tem muita coisa que fala. Viu, Opa, muito obrigado, meu amigo. Você falou estava falando de um poema aí agora que tem no livro. Era o... Burocracia à Brasileira. Pode falar alguma coisa para nós a respeito? Posso, sim. Então posso mandar? Manda. Burocracia à Brasileira. Muito obrigado, hein? Por nada, Vou amigo. Guardar não. Isso aqui a gente compra não é para guardar, é para ler. Para ler, muito bem, Fula. E assim, só para concluir a resposta, a pergunta
que você me fez, a resposta da pergunta que você me fez, eu tenho vários títulos de cordel. Tem esse aí que é o meu recital, tem a chegada do primeiro helicóptero em Anagé, que é uma cômica, né? Eu aproveitei para homenagear. Sim, é muito engraçado. É o meu cartão postal lá na região, é a chegada do helicóptero em Anagé. Ô Fonzinho, antes de você fazer a poesia, eu Sim. gostaria que você desse para nós aqui, para o ouvinte não, telespectador, o seu zap. Sim. Que é para o pessoal querer comprar algum livro na sua mão, Pronto. querer então, contratar você para algum show, só falar que nós tranquilo, vamos tá passando tranquilo. por aqui. Tanto no Facebook como no Instagram, você procurando lá Fonzinho de Anagé, não tem outro. Nós temos Regis de Anagé, que é forrozeiro, mas na poesia tem Fonzinho também. Então, Fonzinho de Anagé, no Instagram e no Facebook, vai achar esse cara lindo E o lá. número do telefone? 77 999 94 6285. É 9 que não acaba mais. É 9 que não acaba Fala de mais. novo esse monte de 9 aí de Vamos novo. lá. 77 999 94 6285. Tá passando aqui, viu? Pronto. Pra você. Agora vamos lá. A nossa Burocracia Burocracia brasileira. a É uma brasileira. sátira, uma cômica. é boa. Então vamos ouvir. Eu não lá. vou nem falar, não vou fazer uma preversão do poema, porque ele vai dizer. Ele diz tudo. Ele diz tudo, ele vai dizer por si só. Burocracia brasileira. Um dia desse eu comi uma bela feijoada. Nutritiva, saborosa, só que estava enfumaçada. Fiquei de barriga dura e foi me dando uma gastura dessas bem agoniada. Fui direto ao doutor e falei da agonia. Contei tudo direitinho, cada coisa que eu sentia, ele me ouviu dizer, depois pediu para eu fazer uma tal de endoscopia. Receitou-me um Luftal e fez uma advertência para eu realizar o exame com urgência e trazê-lo sem atraso, porque aquele meu caso era de grande emergência. No outro dia cedinho levantei rapidamente para fazer o exame, já que o caso era urgente, nem sequer lavei o rosto, mas quando cheguei no posto já tinha 80 na frente. Entrei na fila também para o exame marcar, quando foi 5 da tarde eu já querendo desmaiar, chegou por fim minha vez. Uma moça chamada Inês começou a me perguntar: o que você comeu hoje? Qual sua religião? Já roubou alguma vez? Votou na última eleição? Dê-me a carteira Misha para eu colocar na ficha sua identificação. Depois de tanta pergunta, eu fiquei sem argumento. E ela continuou: olha aqui, moço nojento, esse exame para fazer, você terá que trazer os seguintes documentos: batistério de Noé, CPF de Platão, a escritura da casa onde morou Salomão, a identidade de Jacó e o primeiro BO feito na ocasião. Trazer o rascunho da Bíblia, desde o Velho Testamento, reservista de sanção, certidão de nascimento, o registro original de Pedro Álvares Cabral e certidão de casamento. A carteira de trabalho do senhor Dom Manuel, 2 fotos 3x4 de Caim e de Abel, e trazer autenticada a lei que foi assinada pela princesa Isabel. Trazer a nota fiscal das tábuas que Noé comprou, para poder fazer a arca, depois vai em Salvador e ver se tem no museu tudo que Adão escreveu quando ele foi inspetor. O nome da padaria que Moisés comprava pão, também um talão de cheque assinado por Lampião. Tudo que ele fez na vida e uma foto colorida do bisavô de Abraão. Depois que você trouxer o que foi solicitado, a gente vai conferir para ver se não está errado. Depois dessa conferida, com certeza em seguida o seu exame é marcado. Mas como era impossível trazer o que ela pedia, eu arrisquei perguntar só para ver no que daria. E falei: ô minha irmã, se eu trouxer tudo amanhã, você marca para que dia? Ela mordeu a caneta, fez cara de quem sorria e depois me respondeu: não se preocupe, rapaz, quando eu marcar você faz depois de 90 dias. E se durante esse tempo que você for esperar, se você vê que vai morrer, liga ligeiro para cá. Liga depressa para a gente. Pegar outro paciente e botar no seu lugar. Quando ela disse aquilo, senti-me tão infeliz perante a situação que se encontra o país, com tanta burocracia e a tal da endoscopia, até hoje ainda não fiz. É muita burocracia, né, vô? Mas isso existe, isso é. Infelizmente o nosso país é desse jeito. A gente sabe cheio de que a burocracia. documentação faz parte da Faz parte da organização, organização. mas tem hora que passa do limite, né? Ô, rapaz, pois é. Mufula, eu quero
pedir você um espaçozinho para mandar um abraço para a esposa que disse: eu quero assistir esse programa aqui com os meninos, vamos estar ligados aqui. E aí, assim, o domingão aqui, né? Você vai Sim. fazer o seguinte, você vai mandar isso que você está pedindo e aproveita e dá que infelizmente nosso programa está acabando, Sim. mas você pode mandar um abraço para sua esposa e aproveita Pronto. e já dá um Pronto. agradecimento ao pessoal aí, aos nossos telespectadores que estão ali assistindo Então, aí. Fica à vontade. mandar um abraço para a Hermilda, que é minha esposa, meus filhos que estão lá em Anagé nos acompanhando. Quantos filhos são? São 2 filhos e uma neta. A neta mora comigo, então me chama de pai. Pronto. E aí, 3 Mande, filhos. pode mandar, fica à vontade. Então, um abraço à minha família, ao povo de Anagé e região, a todos aqueles que acompanham nosso trabalho pelas redes sociais, reconhecem o nosso trabalho. Então, meu forte abraço e eu agradeço imensamente pelo apreço que vocês têm com o nosso trabalho. Agradecer a cada um que está nos assistindo nesse momento e eu espero que a nossa prosa tenha sido agradável, né, Mufa? Muito então, agradável. Um forte abraço, muito obrigado a todos vocês pela receptividade, pelo carinho. A TV Global. a Rede TV Global, Rede TV Global. é isso? Exato. Pronto, muito obrigado a todos vocês e estamos por cá. Ô Fonzinho, eu que agradeço a você pela essa maravilha de poesia, esse trabalho maravilhoso que você fez aqui pra gente, né? Que você deu essa oportunidade desse povo bonito escutar e assistir a sua poesia. Obrigado, esse trabalho, Fula, essa muito obrigado. A arte da poesia é muito bonita, né? A você, meu amigo, você, minha amiga, que ficou com a gente até agora, muito obrigado, né? Quero agradecer aqui também a minha equipe de produção, né? Essa turma boa, sem eles não existiria o programa Rancharia, né? Eu aproveito para agradecer eles também pelo carinho e a receptividade. Exato. Meu forte abraço a todos eles. Então eu agradeço a todos, a você, meu amigo, você, minha amiga, e estaremos por aqui na próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Não deixando também de agradecer a Deus por mais esse trabalho apresentado aqui no programa Rancharia. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.